Pessoal, graça e paz. Nós que somos livres, fomos libertos do sistema religioso, afirmamos que o dízimo ele não pesa sobre a igreja do Senhor. E mostramos isso de forma irrefutável nas Escrituras. As Escrituras afirmam, pela boca do Mestre Jesus Cristo, em Mateus 26, 28, que ele veio derramar o sangue de uma nova aliança. Ou seja, é uma nova aliança. As Escrituras afirmam em Atos 2,42 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que é a revelação neotestamentária. Mas ainda assim, muitos pastores e líderes religiosos de suas respectivas denominações insistem em deturpar as Escrituras para abonarem a escravidão do dízimo sobre pessoas que malmente conhecem as Escrituras. Pois bem, nós vamos analisar aqui o que um dos pastores mais famosos do país ensina sobre dízimo, afirmando que Jesus ensinou a dar dízimo. Depois do vídeo, nós vamos aqui fazer uma exegese, uma análise de Mateus 23, à luz das Escrituras, para então tirarmos a conclusão se o Messias realmente ensinou a prática do dízimo para a sua igreja. Acompanhe comigo. Foi Jesus que falou sobre o dízimo. Eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre o dízimo. Caro reitor, você tem que aprender até com os padres aí que estão falando sobre isso. Olha o que diz. Mateus 23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas que Jesus escolheu para falar sobre o dízimo. É interessante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Não é que a Bíblia não diz, não é que o Novo Testamento não diz. Com licença, hein? O texto de Mateus 23 é um dos mais usados por líderes religiosos para trazer engodo para seus rebanhos e impor em suas mentes a obrigação de pagar dízimo por intermédio de falácias e construções que não são exegéticas, mas sim construções em cima de sofismas, causando impacto negativo na mente das pessoas para, sendo enganada, se acharem na obrigação de contribuírem com dízimos, uma vez que esta doutrina não encontra respaldo nenhum no Novo Testamento. Leiamos Mateus 23 e analisemos o texto para ver o real sentido dele e analisá-lo à luz do ensino geral do Novo Testamento para verificarmos se sustenta o uso desse texto para se cobrar dízimos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer sem omitir aquelas. É interessante notar que nesta passagem, Cristo não está falando com a sua igreja. Cristo está falando com fariseus, com judeus, com pessoas que ainda estavam na dispensação da lei. Uma coisa que os pastores não explicam para os seus rebanhos é que, enquanto Cristo estava vivo, o Velho Testamento ainda estava válido. E nós vamos chegar nessa parte desse nosso rápido estudo
e análise desse texto. O interessante é que esse texto de Mateus 23, quando usado pelos pastores, os mesmos acabam dando um tiro no seu próprio pé. Porque dízimo na velha aliança, conforme lemos em Números capítulo 18, versículo 21 em diante, e Deuteronômio 14, 22 a 29, não era dinheiro, e sim alimentos. Eram colheitas das terras que os israelitas plantavam. Portanto, quando Cristo refere-se a dízimo de hortelã, endro e cominho, Cristo já está dizendo que dízimo não é dinheiro, e sim alimento, pois ele se refere a hortaliças da terra, hortelã, endro e cominho. Aqui está o primeiro engodo que os rebanhos que estão dentro das denominações religiosas não percebem no texto. Agora, continuando na afirmação de que, enquanto Cristo estava vivo, a velha aliança ainda estava em curso, basta lermos Mateus 8, versículo 4, onde está escrito: Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ora, esse texto fala de um leproso que foi curado por Cristo. E Cristo mandou que ele cumprisse os rituais da lei, oferecendo uma oferta conforme Moisés determinou na lei. Portanto, Cristo mandou que aquele homem, em ato de gratidão pelo milagre, fosse fazer um sacrifício, uma oferta de um animal em agradecimento pela cura. Jesus, então, estava dizendo que a velha aliança ainda estava valendo. Por que os pastores não usam esse texto para dizer que devemos sacrificar animais? Não é um pouco estranho? Continuando, em Mateus 5:17 está escrito: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Veja que Cristo cumpriu a lei. Ele praticava rituais da lei, porque ele ainda estava vivo. Em Gálatas 4:4 diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam embaixo da lei. Portanto, Cristo foi o único que cumpriu a lei. Em Atos capítulo 15 e versículo 5 e versículo 10, está escrito: Alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar e mandar que observassem a lei de Moisés. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Veja que aqui os apóstolos estão repreendendo fariseus que estavam obrigando crentes a praticarem rituais da lei de Moisés, como o dízimo e guarda do sábado. Observem que os mesmos pastores que ensinam os seus crentes, seus membros, a pagarem o dízimo, dizem que eles não precisam guardar o sábado, que não precisam praticar abstinência de alimentos, que não precisam praticar circuncisão. Isso não é estranho? Por que esses rituais não valem e o dízimo continua valendo? E por que o dízimo é cobrado em dinheiro e não em alimentos, como o próprio Cristo mencionou naquele texto? Agora nós vamos ler mais dois textos que eliminam de uma vez por todas, de modo irrefutável, a prática de cobrança de dízimos. Em Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Qual lei? A lei de Moisés. De tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido
dos lombos de Abraão. Portanto, o texto de Hebreus 7:5 é claro ao dizer que somente os levitas, sacerdotes, tinham ordem de tomar dízimos. Eu pergunto, qual dos pastores hoje é um levita, é um sacerdote, é um descendente da tribo de Levi? Nenhum deles. E para fecharmos, em Hebreus capítulo 9, versículos 15 a 17, é dito pelo autor que um testamento só é válido com a morte do testador. Enquanto o testador vive, ainda vale o Antigo Testamento. Havendo Cristo morrido, passou a valer o Novo Testamento. Chegamos à conclusão que enquanto Cristo estava vivo, dízimo valia, guarda do sábado valia, sacrifícios valiam, circuncisão valia. Mas após a morte de Cristo, nada disso mais é válido, porque Cristo cumpriu tudo isso. Portanto, se você ainda está preso na escravidão da religião, sendo obrigado a pagar dízimo, e escravo de uma doutrina que não encontra nenhum apoio no Novo Testamento, se liberte desta crença imunda, que não faz parte do Santo Evangelho da Graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que este vídeo seja para ensino e libertação de muitas pessoas. A graça e paz e até o próximo vídeo.